Parte 2 da nossa aula de matemática, continua com o livro de matemática em mãos. Vamos trabalhar medidas de capacidade. Medidas de capacidade é tudo que contém o quê? Líquido, isso mesmo. Todo recipiente que contém líquido, nós damos esse nome de medidas de capacidade. Aqui nós temos o quê? Uma garrafa que contém leite dentro desta garrafa, tá? Mas se tivesse um outro tipo de líquido, como água, refrigerante, suco, tá? Também seria o quê? Uma medida de capacidade, porque é líquido. O copo. No utensílio do copo, nós também utilizamos o líquido dentro do copo, como bebe água no copo, toma suco no copo, bebe refrigerante no copo, toma vitamina no copo, tá? E a jarra, também utilizamos o quê? O líquido na jarra. Nós fazemos o suco, colocamos na jarra, tá? A água, muitas das vezes também a gente coloca a água na jarra. Então, são utensílios que nós utilizamos para medir a capacidade aí de um líquido, tá? Para utilizar essas medidas de capacidade, nós podemos utilizar duas nomenclaturas aí, que é o litro e o mililitro. O litro, ele é mais conhecido aí, né, pelos utensílios maiores, como nós temos aqui o leite, então a caixinha do leite aí é visível aí a quantidade de litros que tem na caixinha de leite. Então aqui nós temos aqui a caixinha de leite e aqui nós temos aqui embaixo a quantidade de litros que tem nessa caixinha. Essa daqui nós temos 1 litro, tá? 1 litro. Nós também temos aí um outro vasilhame aí, que é a garrafa PET, né, de refrigerante, que também marca aí a quantidade de litro. Nós temos o garrafão de água, que também marca a quantidade de litro. E nós também temos o mililitro. O que é o mililitro? O mililitro, ele é menor que o litro. Como? Remédio, isso mesmo. No frasco de remédio, nós temos bem aqui, ó, isso aqui, nós temos aqui, ó, 100 ml. Esse ml aqui é o símbolo do mililitro, tá? Então, menor que o litro, nós chamamos de mililitro. Como? No frasco do perfume, isso mesmo. Nos perfumes, eles são menores que o litro. Então, nós temos aqui, ó, 50 ml, 50 mililitro. Nós representamos o litro pela letrinha L e o mililitro pelas letrinhas ML. Então, aqui nós temos uma garrafa de coca que tem aqui o numeral 2 e a quantidade aqui, né, de capacidade de líquido dentro dessa garrafa. E o símbolo usado é o L. Então, o L é o símbolo do litro. Nós temos aqui 2 litros de Coca-Cola. Aqui nós temos aqui um remédio antirreumático, tá? Que a medida de capacidade dele é 500 mililitros ou 500 ml, que é o símbolo do mililitro. Então, mililitro é menor que o litro. Na página 97, nós temos aí falando um pouquinho sobre o litro. Para medirmos líquidos como água, leite, gasolina, óleo, álcool, etc.,
usamos o litro como unidade de medida. Então, para eu medir qualquer quantidade de líquido, eu vou utilizar a forma das medidas de capacidade, que é o litro. Representamos o litro por L. Então, L é o símbolo do litro. O litro é a medida de capacidade para líquidos. Para medir quantidades menores e maiores, maior que o litro é o quilolitro, 1000 vezes maior que o litro. E menor que o litro é o mililitro, 1000 vezes menor que o litro. Então, é muita coisa, né? Ó, 1000 vezes maior que o litro é muita coisa. E o mililitro é 1000 vezes menor que o litro. Também é muita coisa, né? Bom, aqui nós temos aqui a imagem, né, da quantidade aí de 1 litro equivale a 1000 mililitros, meio litro é 500 mililitros e 1/4 de litro é 250 mililitros, que está informando aí a quantidade de líquidos que tem no recipiente. A professora colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 garrafas de 2 litros de água. Qual é o total aqui que eu tenho de água? Qual que é o total de litros que eu tenho de água? Como que eu faço para saber qual é o total que eu tenho de água? Se aqui eu tenho 2 litros em uma garrafa, quantos litros eu vou ter em 5 garrafas? Eu posso somar aqui a quantidade, não posso? Ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, eu tenho 10 litros de água. Então, 5 garrafas de água de 2 litros corresponde a 10 litros de água. Professora, e se for suco? Eu vou olhar aqui embaixo a quantidade que tem nessa embalagem de suco. Nesta embalagem aqui, eu tenho 500 mililitros. Quer dizer que eu tenho uma quantidade menor que o litro. 500 ml. Para eu saber quanto que tem aqui nos 2 sucos, eu tenho que somar 500 mililitros mais 500 mililitros. Então, 500 mais 500 é quanto? Ó, 0 mais 0 é 0. Zero mais 0, 0. E 5 mais 5? Quanto é 5 mais 5? 10. Então, aqui eu formei esses número 1000 aqui, equivale a quanto? Equivale a 1 litro, tá? 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, se eu tenho 2 sucos de 500 mililitros, no total eu vou ter 1 litro de suco. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Nós utilizamos alguns utensílios aí para medir a capacidade desses líquidos. Como? Na seringa. Aqui na seringa, nós medimos a quantidade de remédio aqui que a gente vai aplicar na pessoa. Então, nesses tempos de hoje, né, nos dias de hoje, nós estamos utilizando muito a seringa aí por causa da vacinação.
Então, acredito que nunca se usou tanta seringa como nos dias de hoje, né? Nesse ano de 2021 aí, com a vacinação aí. Então, a seringa é um elemento essencial aí para medir o remédio que vai ser aplicado aí na pessoa. O tanque do carro também, né, é outro elemento essencial para medir aí a capacidade de álcool, de gasolina, tá? De petróleo que vai colocar no automóvel. Então, o tanque do carro, o tanque da moto, o tanque do caminhão, tá? Eles utilizam também aí esse medidor. Nós também utilizamos aí nas nossas casas, né, para fazer uma receita, a medida correta que nós devemos colocar quantidade de líquido, como o leite, o óleo, a água, tá? Naquela receita que a gente for fazer. Então, a maioria aí das casas tem aí um medidor, né? Um medidor de capacidade aí que vai medir o líquido que vai colocar naquela receita. Então, aqui no medidor, vocês podem ver que nós temos aí a quantidade de mililitro e também temos a quantidade de litro. Bom, então vocês viram aí, né, o que significa medidas de capacidade. É tudo que envolve líquido, tá? E nós vimos também aí algumas quantidades de medida de capacidade, como 1 litro, que são 1000 mililitros. Nós temos aí o meio litro, né? Se escreve assim, meio litro. E na fração, a gente escreve desta forma na fração, 1,5, né? Nós temos aqui 1 e nós temos aqui o numeral 2 embaixo. Então, a gente lê aqui meio, que é a metade de litro. A metade de 1 litro é meio litro. Que nós ainda vamos aprender aí sobre as frações aí nos próximos capítulos, tá? Aqui nós temos 1 quarto, então na fração a gente lê 1 quarto, tá? Quer dizer que é um recipiente com 1 quarto aí de litro, que significa 250 mililitros. Vocês irão responder as atividades aí na página 98, 99 e 100, certinho? Então, vocês irão responder as atividades dessas 3 páginas. Todos irão responder em casa essas atividades, tá? Todos irão responder, porque amanhã a gente já começa as nossas revisões dos conteúdos que nós já finalizamos. Então, nós vamos começar amanhã as nossas revisões, da mesma forma que a gente faz com as atividades, um pouco em sala e um pouco em casa, beleza? Então, tarefa de matemática, no livro de matemática, responder essas 3 páginas. Bom, vamos para a nossa próxima aula. Próxima aula de história. Pega o livro de história.